como o pastor Marcos estava falando, em primeiro lugar gostaria de agradecer ao pastor Carlos pela confiança também. E o pastor Marcos estava falando, quando o pastor Emerson me falou ontem, eu fiquei preocupado, porque existe um tema, né? Existe um congresso de jovens, e aí eu falei, mas mesmo Deus que usar o pastor Emerson hoje, ele está aqui e eu sou instrumento dele, então eu estou aqui para ser usado por ele. Então eu orei a Deus e pedi para que Deus colocasse no meu coração e pudesse trazer uma palavra de Deus, do mesmo modo que Deus usou o pregador, usou o pastor na quinta, usou também o pregador ontem. Nós também estamos aqui na dependência dele. E na dependência dele, em primeiro lugar, eu gostaria até de falar com relação ao que às vezes a gente começa a observar nesses últimos dias que estão acontecendo. E eu vi que o inimigo, como o pastor falou, está muito furioso com a inauguração que está muito próxima dessa igreja. Desde o começo, há mais de 4 anos atrás, quando tudo começou, quando foi comprado terreno, poucas pessoas sabem do que nós passamos aqui, né, pastor? Eu me lembro de uma das primeiras coisas, eu acho que eu contei aqui no primeiro culto que teve aqui. Eu estava tinha um poste, era uma casa antiga, e tinha um poste aqui na frente, e nós vamos tirar aquele poste, o pastor lembra disso. E aí nós vamos derrubar o poste. E aí estava eu, o pastor, e eu acho que o Carlos, nós vamos arrancar o poste, amarramos uma corda no poste, vamos puxar o poste. E aí começamos a balançar o poste começou a balançar. Só que eu fiquei na frente e peguei a corda e amarrei no meu braço, envolvi ela no meu braço. Na hora nem pensei. O pastor ficou atrás puxando a corda e o Carlos também, nós 3 puxando a corda. E o poste começou a balançar, de repente o poste quebrou, que era a intenção, era essa. Só que quando ele quebrou, ele afrouxou a corda, ele veio na nossa direção. Só que quando ele quebrou, ele fez isso. O que aconteceu? A corda voltou com tudo. O pastor e o Carlos soltaram a corda, porque eles foram muito mais inteligentes que eu. Só que a corda estava amarrada no meu braço. Os irmãos, eu poderia ter perdido o braço naquele dia. A corda passou no meu braço até hoje, e acho que eu vou morrer com as marcas nesse braço esquerdo, do que a corda fez no meu braço. Ela arrancou a pele inteirinho, ficou em carne viva na hora. E era uma dor muito insuportável. E aí, só que isso foi o começo da obra. E aí começou as coisas a passarem, muitas coisas foram acontecendo. O pastor Carlos, nós viemos juntos aqui desde o começo. E eu vi que o inimigo, ele não queria, em hipótese alguma, que nós construíssemos essa igreja. Ele usou pessoas influentes para que não fosse aprovado esse projeto. De 1 ano e meio nós orando, o projeto deu certo, e eu creio que a maior parte dos irmãos conhece o testemunho. Mas Deus deu vitória a nós. Deus usou pessoas que tiveram fé, que acreditaram. E o pastor Carlos na frente, tomando conta, nos direcionando. Nós trabalhando, o pastor Emerson trabalhando. E uma das pessoas que Deus mais usou na aprovação desse projeto está aqui hoje conosco, nos dá honra, né? Que é o Val. O Val nos levou à presença do antigo prefeito, e pela misericórdia de Deus, o próprio prefeito assumiu naquele dia que aprovaria esse projeto, e um ano e meio depois foi aprovado o projeto. E nós estamos aqui há poucos dias para inaugurar esse templo. E eu estou muito feliz por poder fazer parte dessa história, porque eu sei que Deus me trouxe aqui para Jundiaí também com esse propósito de fazer um projeto, e nós fizemos um projeto, estamos trabalhando nesse projeto. E vocês jovens são abençoados por Deus. O inimigo está furioso, e essas doenças que têm acontecido, inclusive até hoje o pastor Hermes está aqui trazendo a palavra, como já foi falado, ele está enfermo, e já há algumas semanas pessoas têm sido atingidas por enfermidade. Pessoas ligadas diretamente à diretoria da igreja, o pastor Carlos sabe disso, têm sido atingidos por enfermidades. Para os irmãos terem uma noção, eu fiquei 1 semana e meia sem estar na igreja semana passada, porque eu praticamente, domingo retrasado, eu estava praticamente internado no hospital, tomando injeção. Eu não trabalhei, fiquei 1 semana sem trabalhar, tão mal que eu fiquei durante 1 semana, prestes a ter uma pneumonia, estava já com uma enxaqueca horrível. A médica falou que na minha cabeça descia pus muito grande e já estava indo para o pulmão. Mas Deus começou a dar vitória, e outras pessoas que estão aqui, que já falou comigo, que estão passando por doenças. Mas o inimigo, ele está fazendo isso tentando nos amedrontar. Mas nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. E eu estou aqui hoje, já bom, depois de ter passado 1 semana tomando antibiótico, porque eu sei que o Deus que está comigo está com essa igreja, e o inimigo será envergonhado através da nossa vitória. É a nossa vitória que nós estamos conquistando. Nós estamos aqui hoje fazendo um congresso, encerrando um congresso de jovens. A igreja nem foi inaugurada ainda, e a glória de Deus já se manifesta aqui no nosso meio, porque o nome de Deus será muito glorificado aqui, e nós veremos quantos milagres acontecerão aqui, como já foi dito aqui nessa noite. Jesus Cristo
Ele está conosco. O inimigo pode achar que ele pode nos amedrontar, mas não vai, porque Deus está conosco. E aqui, essa vitória é nossa, pela graça e misericórdia de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite também, para glorificar o nome dEle, louvar a Ele, porque Ele é digno de todo poder, de toda graça, de toda benevolência, tudo que nós possamos fazer por Ele, nós vamos fazer, vamos entregar nossa vida. E o tema que foi dado nessa noite me chamou muita atenção. Quando eu fui incumbido de estar aqui, eu comecei a orar e comecei a pensar: Ele morreu por mim, e agora vivo para Ele. Isaías 53. Vamos ler mais uma vez, já foi lido aqui nessa noite, mas eu gostaria de ler alguns versículos ainda, novamente, repetir. Isaías 53, a partir do versículo 1, do tema que foi nos dado nessa noite, o tema que está sendo pregado já durante ao terceiro dia hoje, um tema maravilhoso, que mostra o que? A vitória de Jesus Cristo, que mostra que Cristo venceu na cruz do Calvário, e nos deu essa vitória para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E isso me faz me alegrar muito, me deixa muito feliz, porque nós estamos aqui comemorando também essa vitória. Ele morreu por mim, e agora vivo para Ele. A Bíblia diz assim, em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um em quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua mão Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele morreu por mim, e agora vivo para Ele. É o tema de hoje. Que Ele morreu por nós temos certeza absoluta. Nós já falamos, nós já conhecemos a história, conhecemos a palavra de Deus. A própria história testifica e fala de Jesus Cristo. Mas o tema não é só Ele morreu por mim. Ele continua dizendo, e agora vivo para Ele. E a pergunta que, quando eu estudava esse tema entre ontem e hoje, Jesus falava ao meu coração é: será realmente que eu vivo para Ele? O tema é: Ele morreu por mim, e agora eu vivo para Ele. Mas será que eu vivo mesmo para Ele? E eu comecei a meditar: por que Cristo morreu? Quem foi o responsável por sua morte? Por que Cristo morreu? Muitos têm dificuldade alguma de responder a essas perguntas, porque a gente começa a pegar pessoas, apontar, quem sabe, o dedo para Pilatos, para os soldados romanos, para o Império Romano que comandava a civilização na época. Eu começo a apontar, quem sabe, para Judas que traiu Jesus. Eu começo a apontar meu dedo para outras pessoas. E quando eu estudava esse tema, eu li uma história de um cristão muito devoto, muito crente, muito fiel,
essa história desse irmão, ele sonhou que ele estava em Israel. Ele estava lá em Jerusalém no dia em que Jesus Cristo estava sendo açoitado. E nesse sonho dele, ele quando viu aquilo, ele sendo um cristão, ele foi na direção dos soldados para tirar o chicote da mão do soldado. Mas quando ele toca no soldado, o soldado vira-se para ele e ele olha o rosto dele na face do soldado. E ele levou um susto e acordou. Quando eu li essa história, eu comecei a pensar que, quem sabe se eu vivesse naquela época, quem sabe eu pudesse fazer parte da multidão que estava ali dizendo crucifique. E muitas das vezes hoje, mesmo sendo um cristão autêntico, vivendo na igreja, estando na igreja, pode ser que muitas das vezes eu não siga o tema que foi colocado aqui, e agora eu vivo para ele. Mesmo eu estando na igreja, mesmo eu vivendo na igreja, mesmo que eu professando ser crente, pode ser que eu não vivo para ele. Que ele morreu por mim, indiscutível, mas será realmente que eu vivo para ele? Porque muitas das vezes eu começo então a apontar o meu dedo e querer justificar os meus erros, justificar a minha vida, justificar as coisas que eu faço, sem me entregar totalmente a Jesus. E o que ele quer nessa noite, nesse encerramento de congresso, é que você possa, não só hoje, mas durante toda a sua vida, o restante que Deus tem dado a você, não só pelo congresso, mas por toda a sua vida como cristão, você possa refletir e dizer: eu vivo mesmo realmente para Jesus. Eu me entrego a Ele todos os dias. Por quê? Porque a entrega a Jesus não é só no dia em que você aceitou a Ele, não é só no dia que você levantou a mão e veio à frente, não é só no dia que você foi batizado. A entrega a Jesus é todos os dias. Todos os dias nós temos que nos entregar a Ele e fazer a sua vontade, para que eu possa realmente dizer: agora eu vivo para Ele. Ele morreu por mim, eu sei, mas agora também eu vivo para Ele. Eu faço o que Ele quer que eu faça, eu ando de acordo com a sua vontade. Porque se nós pararmos para olhar para a nossa vida, nós vamos ver que muitas coisas ruins nós ainda fazemos, porque realmente eu não tenho entregado meus dias, a minha vida, o meu caminhar, o meu levantar, o meu falar, realmente na mão de Jesus. Quantas vezes eu deixo que aquela parte pecaminosa, a parte que me afasta de Deus, ela floresça no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida secular, na minha vida com a minha família, na minha vida com os meus amigos, aonde eu convivo no meu dia a dia. Porque ser crente na igreja é muito fácil, eu já disse isso várias vezes. Ser luz aqui é fácil, todos aqui estão brilhando, mas eu quero saber como nós temos sido luz lá fora, como eu tenho mostrado e demonstrado e mostrado ao mundo que realmente eu vivo para Ele, que realmente eu sou um cristão autêntico, que realmente eu não só professo uma fé, mas eu vivo a fé que eu falo que professo. Quando eu estudava esse tema, eu lembrei de um livro muito conhecido, que eu já li há mais de 15 anos atrás, do escritor americano Max Lucado, e ele escreveu um livro chamado Ele Escolheu os Cravos. E aí eu fui folhear esse livro novamente hoje, enquanto estudava esse tema, e aí um dos capítulos que eu comecei a ler, me chamou muita atenção, e algumas coisas eu até transcrevi aqui, para que eu pudesse compartilhar hoje com a igreja, porque na hora que eu lia, eu me alegrei muito do que ele falou, e isso me fez me reportar a mim mesmo, me mostrar interiormente como realmente eu tenho andado. Ele fala de um filme conhecido, um salão em desenho, filme, A Bela e a Fera. Eu creio que nós somos um congresso de jovens, e eu creio que a maior parte dos jovens já viu esse filme ou esse desenho sobre a Bela e a Fera. E o Marcos Lucado, esse pastor americano, ele fala sobre isso. O que teria acontecido à fera se a Bela não tivesse aparecido? Ele começa no capítulo 3. Você conhece a história. Houve um tempo em que seu rosto era bonito, falando da fera, e seu palácio agradável, mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe. E quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu, recluso no seu castelo, rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos. Porém tudo mudou quando a mocinha chegou, a Bela. Fico pensando o que teria acontecido à fera caso a Bela não tivesse aparecido. Melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado com ele? Quem a teria culpado se ela não tivesse importado com ele? Ele era tão, digamos, animalesco, pelos longos, babão, frustrado, e ela era tão bela, estonteante, uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nessa descrição, não seriam elas exatamente a Bela e a Fera? Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado?
mas ela se importou. E por que a bela amou a fera? A fera tornou-se linda. A história é familiar, não apenas por tratar-se de um conto de fadas, é familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Há uma fera dentro de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E desde a maldição temos sido diferentes, animalescos, feios, rebeldes, ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando: o que fizemos? Quantas vezes por dia a sua face feia ela pode aflorar? Quantas vezes você está dirigindo no trânsito e alguém dá uma fechada em você e a sua face feia aflora? Quantas vezes você muitas vezes é chamado a atenção, ou seu pai, a sua mãe, ele quer que você ande no caminho de acordo com o que Deus quer, porque ele tem sabedoria. Eu falo isso pela minha mãe e pelo meu pai, que Deus já levou. Quantas vezes ele puxou minha orelha, mas às vezes a parte feia da minha vida aflorava, porque eu respondia a ele. Eu era grosseiro com ele. Eu não permitia que a face da beleza que nós temos hoje, através da morte de Cristo, pudesse aflorar. Quantas vezes eu sou muito provado e no mundo olha ao meu redor para ver se realmente eu sou o cristão que eu professo ser. Porque ele morreu por mim, é indiscutível. Mas será que eu vivo para ele? Será que quando eu estou dirigindo no trânsito, ou então eu estou respondendo a alguém, a um pai ou a mãe, a uma pessoa mais velha que às vezes quer o meu bem, mas eu estou mostrando a minha face feia e não permito que a beleza que agora veio de Cristo, pela morte dele, pela sua morte e ressurreição, que agora habita em mim, ela possa florescer. Eu só serei diferente, eu só serei um cristão autêntico, eu só viverei para ele quando realmente ele aflorar na minha vida, quando realmente eu for um cristão autêntico, porque cristão é ser um pequeno Cristo. Agora a pergunta que eu fazia a mim hoje é: será que se realmente eu estou sendo esse pequeno Cristo? Será que eu estou mostrando para o mundo como Cristo andou, fazendo o que ele fez, deixando que a parte bela agora que está na minha vida, através do Espírito Santo de Deus, aflore? E eu permito muitas das vezes que a parte feia ela aflora, que foi lá no Éden, onde o homem, quando ele caiu, a parte feia apareceu. Mas teve um dia em que a beleza, a humanidade, Deus novamente agora, ele fala: eu vou ter um contato novamente com os meus filhos, com quem eu criei. Então ele manda Jesus Cristo para morrer. E a pergunta que eu fiz no início foi: por que ele morreu? Por que Cristo morreu? Quem foi o responsável por ele? Esse texto de Isaías fala de Cristo, o nosso Salvador, que nós lemos. Ele veio para transformar a fera que está dentro de nós em algo sublime. Você, jovem, nós todos, para que nós possamos morar eternamente com Ele. Várias vezes foi falado aqui hoje já sobre o arrebatamento da igreja. Há poucos dias atrás nós estávamos pregando sobre o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está muito próximo de voltar, mas Ele vai arrebatar, não é as quatro paredes, não é uma instituição. Ele arrebatará uma igreja. Essa igreja somos nós. Não é placa denominacional, não é nome de igreja que vai ser arrebatado, mas será eu e você. Ele está voltando, Cristo está voltando, Ele está às portas. Nós temos ouvido isso e nós sabemos que isso vai acontecer, mas só vai ouvir a última trombeta se você realmente tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Só será arrebatado quem tiver o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que habita em você, que levará você ao encontro dele. É o Espírito Santo que habita em você, que vai te pegar e vai levar ao encontro dele. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai subir. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou subir. Eu preciso realmente viver para Ele, para que o Espírito Santo possa habitar em mim, para que realmente eu possa viver para Ele, para que realmente eu possa entregar a Ele, para que Ele possa olhar para mim e falar: você escolhido meu, eu quero te arrebatar, eu vou te levar, porque um
dia eu virei nas nuvens e a última trombeta soará. A primeira trombeta já tocou lá em Jerusalém, quando Jesus Cristo disse para o povo: fique aí em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Ali começou a trombeta a ser tocada pela igreja. A igreja foi fundada, e a igreja, ela vem trombeteando, ela vem pregando a palavra. Muitas vezes, todas as vezes que eu pego o microfone, todas as vezes que você fala de Jesus, você está trombeteando de Jesus, você está falando de Jesus. Mas haverá um dia em que a última trombeta soará. Não é a trombeta do Apocalipse, mas é a trombeta desse evangelho, porque a igreja vai subir. A igreja vai subir. E Ele está olhando para nós hoje, e Ele quer te levantar. Esse texto fala da morte de Cristo. Então nós vamos fazer uma análise sobre esse fato. O primeiro ponto que eu grifei aqui é: quem matou Jesus? Por que Jesus morreu? E aí eu coloquei Pilatos e os soldados romanos. Os soldados, eles não tinham uma outra alternativa a não ser cumprir as ordens que vinham da sua chefia. Mas Jesus teve misericórdia deles, porque Jesus na cruz do Calvário, Ele olha para aqueles homens, Ele fala o quê? Pai, perdoa os seus pecados. O ato que eles fizeram não será imputado sobre eles, porque perdão apaga. O perdão apaga o ato. O ato que eles fizeram, Jesus Cristo perdoou na cruz do Calvário. Quando Ele olhou e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então será que foram os soldados que mataram Jesus? Será que eles são culpados? E Pilatos, será que Pilatos é o único culpado pela morte de Cristo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que 4 vezes Pilatos tentou de todas as maneiras, quem sabe, livrar Jesus. Ele enviou Jesus a Herodes, porque ele não queria tomar uma decisão. Quantas vezes nós deixamos de lado uma decisão que nós temos que tomar e passamos a outra? Quando eu tenho que tomar uma decisão perante Deus, perante a igreja, perante o que Deus tem dado, e eu passo para outro, eu estou fazendo como Pilatos, eu passo a outro. Quantas pessoas vêm à igreja, são crentes, mas não querem assumir uma responsabilidade, não querem assumir realmente que são crentes, porque acham que ser crente é algo muito fácil, e não é que é fácil. Não venham falar para mim que ser crente é fácil. Não, a graça de Deus nos alcançou, mas ser crente fiel não é fácil. Nós temos que renegar muitas das coisas. O inimigo luta de todas as maneiras. Nós estamos numa batalha, e ninguém pode dizer para mim que uma batalha é fácil. Se nós estamos numa guerra, numa batalha, então nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Então nós estamos numa guerra, então não é fácil ser crente. Mas quantas vezes eu, em vez de entrar na batalha, eu faço como Pilatos? Eu mando Jesus para Herodes. Eu não quero agora Jesus, porque eu não quero que Jesus faça parte da minha vida, porque alguma coisa está boa para mim. Então eu deixo Jesus de lado. Aí quando Jesus volta para Pilatos, o que ele faz? Ele castiga e manda soltar Jesus. Optamos muitas das vezes por um compromisso morno. Essa foi a atitude de Pilatos. Então já que ele voltou, eu não vou matá-lo, eu vou açoitá-lo e depois vou soltá-lo. Quantas pessoas estão na igreja, mas não querem realmente assumir um compromisso? Não querem realmente ter um compromisso com Cristo, não querem assumir os seus atos. Vive uma vida muitas das vezes morna, vive uma vida muitas das vezes longe do que Deus quer que nós vivamos. Eu passei a minha vida toda na igreja, e sou grato a Deus por isso, por meus pais serem crentes quando já nasci. E muitas das vezes eu estou com 45, mas eu não tive 20 anos, eu tive 18. Quantas vezes eu pensei até em abandonar e sair da igreja, mas Jesus teve misericórdia. Jesus chamou pessoas, como me chamou aqui nessa noite, para falar para vocês, jovens: não deixe, não tenha um compromisso, não tenha uma vida morna, não seja crente morno, que é só crente aqui dentro da igreja, não seja isso. Assuma a responsabilidade como jovens de Deus, porque você pode ter certeza absoluta, e eu falo isso por experiência própria. Eu estou aqui e eu sou grato a Deus por nunca ter me desviado dos caminhos dele. Só tenho bênção para contar. Lutas eu passo todos os dias, dificuldade eu passo todos os dias, mas eu estou aqui pela misericórdia dele, e eu sou grato a ele pela graça que me alcançou. Quem sabe você, daqui a uns anos você possa dizer a mesma coisa: eu ouvi aquela mensagem e eu realmente
assumi um compromisso com Ele, e eu falei: Jesus, eu não largo do Senhor, eu não te deixo mais. Quantas vezes eu fui tentado de todas as maneiras. Às vezes eu saía, eu trabalhava em outros estados, vivia sozinho. Eu morei na Bahia, em Goiás, no Rio, em vários lugares do Brasil, sozinho, não tinha ninguém me olhando lá. Eu era tentado de todas as maneiras que vocês possam imaginar, mas Deus falava ao meu ouvido, ou eu ouvia Deus falar: o que eu tenho para você é melhor do que o que o inimigo está te oferecendo. O que eu tenho para você é muito melhor. Não tenha um compromisso enorme comigo, tenha uma vida fiel, porque eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E Ele fala para você essa noite: eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Mas cabe a você, cabe a mim ter um compromisso com Ele, porque Ele está aqui e Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar. Pilatos, ele resolveu soltar, mas aí veio o terceiro. Ele tentou fazer outra coisa, soltar Jesus pelo motivo errado. Procuramos honrar a Jesus pelo motivo errado muitas das vezes, como mestre em vez de Senhor. Muitas das vezes eu acho que eu falo assim: nossa, mas eu amo muito Jesus, mas eu vou na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de pregar, eu gosto de falar. Mas será que é isso que Jesus quer mesmo realmente de você? Só isso? Ele quer que nós entreguemos nossa vida. Ele quer que você entregue a sua vida totalmente a Ele. O cantar, o tocar, o pregar, o vir à igreja faz parte, é uma consequência da sua entrega total. Mas o que Ele quer é realmente o seu coração. Ele quer uma entrega total. Ele protestou sua inocência lavando as mãos. Fazemos uma afirmação pública de lealdade a Ele, mas ao mesmo tempo o negamos em nossos corações. É fácil condenar Pilatos e passar por alto nosso próprio comportamento tortuoso. Quando se fala em conversão, decisão, entregar a vida a Jesus, procuramos subterfúgios. Pilatos entregou Jesus à morte porque ele teve medo de perder o favor do Império Romano. Por isso que ele entregou Jesus à morte. Mas será que ele é culpado? O segundo que eu grifei aqui foi o povo judeu e os seus sacerdotes. Pilatos se encontra num dilema difícil, e foram líderes judaicos que lhe entregaram Jesus. Jesus disse em João capítulo 19, 11: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Inveja, eu diria que foi a culpa dos judeus e dos sacerdotes. Mateus registra duas conspirações invejosas para eliminar Jesus. E Herodes no início de sua vida, e os sacerdotes no final. Em Mateus 27, 18 diz assim: porque sabiam que por inveja o haviam entregado. Houve uma luta pela autoridade entre Jesus e os sacerdotes, e eles entregaram Jesus por inveja. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho vivido uma vida assim? Será que eu tenho agido como sacerdotes que entregaram Jesus, trocado Jesus por inveja? Será que eu olho para as pessoas que estão às vezes mais bem sucedidas do que eu, ou então ganhando alguma coisa diferente, e eu, em vez de lutar pela minha parte, em vez de plantar para que eu possa colher amanhã, eu vivo muitas das vezes uma vida querendo aquilo que não me pertence? Eles entregaram Jesus por inveja, mas quando eu nego Jesus hoje, quando eu vivo uma vida de inveja, eu estou negando Jesus novamente. Eu estou entregando Jesus, trocando Ele por inveja. E o terceiro grupo de pessoas, o terceiro que eu poderia dizer que foi quem matou Jesus, foi Judas, o traidor. Judas entregou aos sacerdotes. E nós vemos na Bíblia, quando nós lemos em João 12, diz assim: ora, ele disse isso quando ele fala sobre aquele perfume que foi derramado aos pés de Jesus. E ele começa a reclamar e dizer que poderia ter vendido aquele perfume por um preço e dado aos pobres. Ele não falou isso, como diz João 12, 6. Ele não falou isso porque ele tinha pena dos pobres, mas ele falou isso porque ele era ladrão. E ele era ladrão e ele traiu Jesus. Judas era o tesoureiro dos discípulos, e do seu pequeno depósito ele subtraía as escondidas para o seu próprio uso. Então, ele no seu pecado, ele por ser um ladrão, por ser uma pessoa que não queria realmente a salvação através de Jesus, ele entregou Jesus, ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas. Inflamado por sua vida pecaminosa, ele foi e vendeu Jesus. Ele entregou Jesus por dinheiro. Quantas pessoas têm trocado Jesus por dinheiro? Quantos jovens hoje? Eu há pouco tempo conversava com um amigo meu que começou a se destacar na sua vida profissional e fazendo vários negócios, e ele já estava frequentando a igreja, ele já tinha aceitado Jesus, mas ele simplesmente abandonou a igreja. Ele não vem mais da igreja, há muito tempo não vem da igreja. Por quê? Porque para ele o mais importante é ter uma vida boa socialmente. O dinheiro para ele se tornou o Deus dele. Quantas pessoas têm trocado Jesus pelo dinheiro? Quantas pessoas têm feito como Judas fez, que trocou Jesus por dinheiro?
E a pergunta continua em pé do nosso tema de hoje: Ele morreu por mim? Sim. Mas será que eu vivo para Ele? Será que realmente eu tenho vivido para Ele? É a pergunta que Jesus fez a mim e continua fazendo a nós. E o quarto é os pecados deles e os nossos levou Jesus à cruz. Judas entregou Jesus aos sacerdotes a Pilatos, Pilatos aos soldados, e esses o crucificaram. Nós dizemos crucifica-o quando nós sacrificamos Jesus por nossa ganância, como Judas fez, por causa da nossa inveja, como fez os sacerdotes, por causa da nossa ambição, como Pilatos. Nós estávamos lá apenas como espectadores. Nós não estávamos apenas olhando, quando nós olhamos para a cruz e vemos a crucificação dele. Não era só como espectadores que nós só estávamos lá, não. Como aquele sonho daquele homem, nós estávamos como participantes culpados. Porque quando eu renego Jesus, quando eu ajo como essas pessoas agiram, é como se eu estivesse traindo Jesus Cristo novamente. Mas Ele está perguntando nessa noite, porque Ele ama você, Ele ama a mim. Ele ama você e Ele quer que você saia diferente desse congresso de hoje. Ele não quer que você saia do mesmo modo que você chegou aqui na quinta-feira, do mesmo modo que Ele vem falando com você na quinta, que Ele falou ontem com você, Ele fala comigo e com você nessa noite novamente. Eu te amo e eu quero fazer a diferença na tua vida. Eu quero transformar a tua vida. É eu que vou transformar, é Jesus que vai transformar. É Ele que vai fazer isso. E o Pai, será que Ele morreu pelo Pai? Jesus não morreu como mártir, Ele ofereceu-se espontaneamente. Desde o começo do ministério público, Ele se consagrou a esse destino. Já em João capítulo 10, versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus dizendo a você e a mim nessa noite: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém a pregar a eles, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus dizendo isso para mim e para você nessa noite novamente. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Foi Ele que se entregou a você. Não foi Pilatos, ele foi apenas um instrumento. Não foi os sacerdotes, eles foram apenas instrumentos. Não foi Judas, ele apenas foi usado. Jesus se entregou a mim e você, porque Ele tinha poder para não morrer se Ele não quisesse morrer. O Pai entregou a nós, como diz Romanos 8,32, por amor. Aquele que vem, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? O apóstolo Paulo perguntou. Ele se entregou a mim e a você. No nível humano, os pecadores o mataram, seus pecados o conduziram à cruz. No nível divino, Ele morreu. Seu amor o levou à cruz. Morreu conforme o plano de Deus e a maldade dos homens. Jesus preferiu ir à sepultura por você do que ir ao céu sem você. Ele desceu lá para vencer a morte por você e por mim, porque Ele sabia que fazendo isso Ele ressuscitaria e Ele voltaria ao céu e Ele levaria você e eu. É por isso que Ele se perdeu. Foi por isso que Ele morreu. A pergunta continua: Ele morreu por nós, mas será que realmente eu vivo para Ele? Quando reflito sobre a vinda de Cristo na terra, fico imaginando a parte mais notável da encarnação. Quando eu começo a olhar e ver o que Cristo passou sendo Deus, às vezes não consigo compreender, porque a minha mente é muito pequena, muito longe de alcançar a grandeza desse amor que Jesus Cristo fala em João 3,16. Como você pode dimensionar o amor de Deus para os homens? Como você pode dizer que tamanho tem esse amor? Ele morreu por você. Ele não apenas trocou a eternidade que Ele tem, que Ele é eterno, Deus é eterno, para viver no meio, no cronos, viver dentro de um calendário humano. Ele não apenas trocou isso. As Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é incalculável.
Deus é eterno, Deus não está preso ao tempo. Mas quando Jesus veio ao mundo, tudo isso mudou. Quando ele desceu, quando ele encarnou, tudo isso mudou para ele. Por quê? Ele ouviu pela primeira vez uma frase que ele nunca tinha ouvido no céu: chegou a sua hora. Quando uma criança, quando ele estava como criança no templo, ele ouviu: chegou a sua hora. Quando o homem precisou se deixar Nazaré, pois havia chegado a sua hora. Como Salvador, ele teve que morrer, pois a sua hora havia chegado. Durante 33 anos, o calendário terreno foi de crucial importância na contagem celestial. Isto é certamente notável, porém há algo ainda mais estarrecedor. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Mas quando houve a encarnação, quando Deus entrou no tempo e tornou-se homem, ele que era ilimitado, tornou-se limitado, prisioneiro da carne, restrito a músculos e a pálpebras cansadas. Por mais de 3 décadas, suas condições ilimitadas seriam limitadas ao esticar um braço, ou quem sabe a um passo de um homem. Ele fez tudo isso por você e por mim. Fico imaginando se ele alguma vez tentou requerer sua condição ilimitada. Em meio a uma longa viagem, será que ele considerou transportar-se, quem sabe, para uma outra cidade, quando ele estava caminhando pelo deserto? Quando o calor, quem sabe, queimava ali a sua face, será que ele pensou em diminuir a temperatura do sol, porque ele tinha poder para isso, para que o sol não queimasse a sua pele? Será que ele tentou fazer isso? Será que ele pensou nisso? Se alguma vez em seus pensamentos isso passou pela sua mente, ele nunca deu ouvido a isso como homem. Nenhuma vez sequer ele usou, nenhuma vez ele utilizou seus poderes sobrenaturais em conforto próprio, em conforto pessoal. Em momento algum ele usou isso para conforto próprio, para diminuir a sua dor como homem. Ele poderia fazer isso, ele poderia, quem sabe, quando ele tinha que caminhar para uma outra cidade, ele poderia se transportar, teletransportar para lá. Ele poderia fazer tantas coisas. Ele poderia fazer com que, quando ele deitasse o chão, aquele chão se tornasse um colchão muito mais macio do que o que você dorme todas as noites. Ele tinha poder para isso, mas ele não fez isso. Ele não usou em momento algum os seus poderes sobrenaturais para mudar a sua condição como homem. Como uma única palavra, ele poderia ter transformado quantas coisas. Quem sabe quando aquele soldado cuspiu em sua face, com apenas um aceno, o cuspe poderia ter voltado para a face do soldado. Quando o açoitaram, quando fizeram aquela coroa de espinhos para colocar na sua cabeça, ele poderia ter feito a mão do soldado paralisar, mas ele não fez isso. Por quê? Por que Jesus não fez? Por que ele não usou os seus poderes em proveito próprio? Tudo isso ele poderia ter feito, mas ele não fez. Mas você quer saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos? É que ele fez tudo isso por mim e por você. Somente por nós Jesus Cristo fez isso. Glória a Deus. E eu volto à pergunta inicial: quem entregou Jesus para morrer? Quem foi que entregou? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. A pergunta que eu fiz a você nessa noite, e que Deus falava comigo durante todo dia quando eu estudava hoje a palavra do Senhor: Ele morreu por mim. É fato. Ele preferiu a coroa de espinhos, porque ele sabia que toda dor que ele passava, ele estava carregando os seus pecados no mundo. Ele fez isso por amor. Ele morreu por mim. Eu gostaria que você respondesse para você mesmo nessa noite. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu vou pedir para você fazer nada. Eu quero apenas que você feche seus olhos agora, nesse momento. Curva suas cabeças. E converse com Ele que está aqui nessa noite, que morreu e ressuscitou por nós. Você agora responda a Ele: Jesus, eu tenho vivido para o Senhor, ou não tenho vivido para o Senhor? O Senhor morreu por mim, e agora eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para Ele. Responda isso a Ele. Converse com Ele, porque Ele conhece o teu coração. Eu não conheço o teu coração. Eu não conheço o teu coração, não sei o que passa na tua mente, mas Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você tem vivido, e Ele conhece os seus passos. Ele olha o seu levantar e o seu deitar. E nessa noite, Ele quer que você faça parte, que a sua vida faça parte com Ele eternamente. Porque um dia, em breve, Ele voltará e Ele levará você para morar com Ele eternamente. Olha a Deus nesse momento, com a autorização do pastor, mesmo sentado, cabeça curvada. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor Jesus,
Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e eu sei que o Senhor falou com todos nós nessa noite, como falou ontem e anteontem. Eu sei que essa casa aqui, onde a tua presença é real, onde o teu nome será muito glorificado, e eu sei que nessa noite o Senhor já faz festa, porque nós estamos aqui para entregar nossas vidas a Ti. E só existe festa no céu quando alguém se arrepende de seus pecados. Não existe festa no céu quando uma pessoa sai andando, um paralítico sai andando, ou quando um morto ressuscita. Não há festa no céu, mas há festa no céu quando alguém ressuscita, quando alguém entrega a sua vida e ressuscita para o Senhor. Entrega a sua vida realmente para Ti. Muitos jovens hoje, quem sabe, não tinham entregado a sua vida. Muitas vezes tem uma vida apenas de aparência, mas nessa noite, eu sei que muitos jovens estão entregando o seu coração a Ti nessa noite. E quando alguém entrega realmente o coração a Ti, existe festa no céu. E nós glorificamos a Ti, Senhor. Eu te peço, abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoa essa liderança. Abençoa, Deus amado, os jovens que estão aqui nessa noite, que estão com a cabeça curvada aqui nesse momento, conversando contigo. E eles querem ver uma transformação. Eles querem ver o Senhor operar em suas vidas. Eles querem ver um milagre acontecer. Eles não querem apenas viver um momento. Eles querem viver uma vida consagrada a Ti totalmente, Senhor. Que nós possamos realmente, Senhor, entregar, realmente ter uma vida de consagração total, uma vida total para o Senhor, Pai, porque o Senhor morreu por mim, e eu quero viver para Ti, não só hoje, mas para todos sempre, porque eu sei que um dia o Senhor virá nas nuvens do céu, e o Senhor levará a Tua igreja, e eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer a diferença, no mundo, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero dizer nessa noite, venha o Teu reino, e para vir o Teu reino, eu quero pregar a Tua palavra, para que o Teu reino venha. Ah, Senhor, eu me levanto aqui hoje como missionário de Ti, Senhor. Oh, Deus bendito, levanta jovens que estejam dispostos a pregar esse evangelho, jovens que queiram realmente entregar a sua vida, por mais duro que seja, por mais dor que venham passar, por mais aflição, prova, mas saberão que o melhor lugar está na Tua presença, Senhor. Não existe lugar melhor do que esse. Ah, Pai bendito, eu te peço, abençoa a juventude da Tua igreja, Pai, e faça com que através dele, Jundiaí venha conhecer o Teu nome, faça com que através deles, Jundiaí, São Paulo, Brasil, o mundo, venha conhecer o Seu nome, Jesus. Levanta jovens aqui nessa noite, Senhor, levanta, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque Tu morreste por mim, mas Tu ressuscitaste, e está agora à destra do Pai, intercede por nós, e está olhando agora para a Tua igreja, e através do Espírito Santo que habita em nós um dia entraremos e cearemos contigo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, eu te peço as bênçãos e te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia. Pastor Miquel, que você possa guardar essa palavra, escrever no teu coração, na tua mente.